Olá, meus prezados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe você e sua família. E nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, chegando até você, para que possa você e eu também ser abençoado, com a palavra de Deus, aprendendo mais um pouco do Senhor Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje estamos nos aproximando, melhor dizendo, do domingo, onde nós estaremos estudando mais uma lição da nossa EBD, lição de número 10, 7 de junho de 2020, que tem como tema a intercessão pelos Efésios. A nossa lição tem como texto áureo: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, versículo 14 e 15. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então está aí nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Efésios, a epístola que estamos estudando, no capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21. O objetivo geral de nossa lição diz: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então estaremos aprendendo, meus amados irmãos, sobre a intercessão pelos Efésios. Aqui Paulo estava intercedendo, orando pela igreja lá que estava em Éfeso, meus irmãos? É o propósito de Deus para conosco, a intercessão. Então, nessa lição nós estudaremos, já nesta semana, que fala sobre o valor da oração intercessória, E nela nós veremos o quanto o apóstolo Paulo, o escritor da epístola, e o qual endereçou essa epístola aos irmãos que estavam em Éfeso, apresentava Deus à igreja que ele tanto amava. Então, por aqui nós aprendemos que ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros, Devemos fazer desta forma. Nós já falamos anteriormente, em outras lições, que quando nós aplicamos a nossa vida de oração em orar pelos outros, nós recebemos muito mais de Deus do que quando nós passamos um tempo todo da nossa oração orando por nós. Então, quando nós oramos mais pelos outros, nós recebemos muito mais de Deus. Isso agrada a Deus. Deus gosta de ver. A gente tem como exemplo a vida do patriarca Jó. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E olha lá o que os seus amigos falaram para ele. Deixaram o Jó, às vezes, até de coração ferido. Mas Jó orava pelos seus amigos quando Deus mudou o cativeiro dele. Glória a Deus. Após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Após ensinar, revelar os mistérios que Deus havia revelado a Paulo, Ele mesmo, ele escreve nas suas epístolas, inclusive lá em Corinto nós destacamos, principalmente na Santa Ceia, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo não ensinou nada de Cristo à igreja que ele não havia recebido de Cristo. Tudo que Paulo recebeu de Jesus, ele repassou à igreja do Senhor. É esse o papel do obreiro, é este o papel do santo, é este o papel do crente, é este o papel do ministro de Cristo. Ensinar, repassar aos outros aquilo que nós recebemos de Deus. A gente lê a palavra, busca de Deus a revelação, busca de Deus a vontade dele dentro da palavra, e aí Deus nos revela e nós ensinamos aos outros. A gente deve ler a Bíblia não para ensinar os outros, também devemos ler a Bíblia para que nós possamos primeiro aprender. Porque antes de ser professor, temos que ser alunos. Antes de querer ser grande, tem que ser pequeno. Antes de querer ser Senhor, primeiro seja servo. Então a Bíblia Sagrada, ela nos ensina como nós devemos fazer. Então, dando sequência à nossa lição, eu quero só convidar aos irmãos, aos amigos que nos acompanham,
que nós temos este canal e nós queremos ver o canal crescendo para a glória de Deus, para que possamos alcançar outras pessoas, mais vidas. Nós contamos com essa ferramenta do YouTube, né? YouTube, e para que o YouTube possa promover, facilitar com que este vídeo possa ganhar relevância e alcançar muitas outras pessoas. Muitas precisamos de ajuda sua. Portanto, eu quero convidar para que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, e ajuda a fazer esse canal crescer. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe você que é dirigente da congregação, que é pastor, que é superintendente de EBD, que é professor. A lição é endereçada mais aos alunos, mas quem é professor é um eterno aluno, né? Então você que está nos assistindo aí, pega o link, manda aí para a sua congregação, manda para os irmãos assistirem a EBD ou hoje ou amanhã, domingo. E assim, quando você precisar, está aí para você assistir, tá bom, meus irmãos? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Você que já é um inscrito, muito obrigado. Deus abençoe e faça com que outras pessoas possam também se inscrever no canal. Vamos lá para o nosso primeiro tópico da nossa lição: corroborados com o poder do Espírito. Corroborados, ou seja, fortalecidos, né? Glória a Deus. O apóstolo inicia a sua oração, diz a nossa lição, ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então está aqui um pedido duplo de Paulo ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, para que ele fizesse da seguinte forma: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Quando há essa dupla atuação de Deus no coração do homem, é impossível o homem entristecer a Deus de forma voluntária, porque ele passa a ter o temor de Deus. É por isso que eu sempre, às vezes, costumo dizer nas nossas mensagens que, às vezes, muitas pessoas carregam, às vezes, até um Jesus no peito, através de um crucifixo, né? Ou através de um outro objeto, mas isso aí é fácil. Agora, o mais difícil é ter peito para seguir Jesus. Primeiro, porque tem que renunciar ao pecado, tem que abandonar o pecado, tem que dar uma marcha ré, engatar uma marcha ré, voltar para o Senhor, abandonar todas as práticas contrárias ao reino de Deus, para que possamos viver somente para Cristo. Então, meus amados, que Deus possa nos dar graça nesta lição, e onde nós estaremos aprendendo mais de Deus. No primeiro subtópico do primeiro tópico da lição, as riquezas da sua glória. Então nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos, e nós estamos estudando esta linda lição, a qual tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. As riquezas da sua glória, não da glória de Paulo, mas da glória de Deus. Mais adiante, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então aquele Paulo estava orando a Deus, pedindo a Deus para que a igreja fosse fortalecida com poder. É por meio deste poder que a igreja vence, que o cristão alcança a vitória, que o céu é presente, o inferno derrotado. É por meio deste poder. Foi por meio do poder que Deus enviou Jesus. Foi por meio do poder de Deus que Jesus venceu as tentações. Foi por meio do poder de Deus que Jesus constituiu, fundou, inaugurou a igreja. Fundou a igreja, né? E que nós existimos, a igreja de Deus, é por meio do poder. Ao longo de todas as décadas, os séculos, e a igreja foi atacada. Mas a igreja sempre está em pé. Muitas instituições deixaram de existir ao longo da história humana, mas a igreja, ela continua firme. A igreja do Senhor Jesus, ela permanece forte por causa do poder de Deus. É por isso que Paulo dizia: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. E o evangelho, que é o poder de Deus, ele é mais poderoso do que o poder da mídia, o poder do entretenimento, o poder da ciência, o poder bélico das nações.
o poder econômico, o evangelho é o poder de Deus. E a igreja do Senhor Jesus, ela permanece firme em pé por causa deste poder. Inclusive lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, mais adiante, quando Paulo destaca para a igreja de Éfeso, ele fala a respeito da armadura espiritual dos cristãos. E ele diz em Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. É por isso que ninguém consegue destruir a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja, ela está edificada em Cristo, ela está guardada no Senhor. A oração de Paulo aqui, para que Cristo pudesse habitar no coração da igreja, dos irmãos que estavam em Éfeso, e era a única maneira e forma da igreja vencer. No subtópico 2 diz: fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, né, com poder pelo Espírito do homem interior, seja fortalecida, corroborada, fortalecida no Senhor, com poder pelo Espírito do homem, né? O Espírito, ou seja, pelo Espírito do Senhor no homem interior. Porque o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus, né? Tanto é que ele não compreende as coisas espirituais se não for pelo Espírito. Então o homem carnal, o homem natural, mais adiante nós vamos ver sobre isso aí, ele não compreende as coisas de Deus. Por isso que as coisas de Deus são espirituais. E para entender as coisas espirituais, só quem tem o Espírito de Deus dentro do seu coração, no seu interior. E Paulo orava para que os irmãos pudessem assim aprender e pudessem possuir. Está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 16. É importante nós fazermos esta leitura, que diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Glória a Deus. Mais adiante, o comentarista destaca e enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Quando o crente, quando a pessoa, quando o servo de Deus, ele tem o poder de Deus, o Espírito de Deus fazendo morada no seu coração, ele abomina tudo aquilo que é abominação para Deus. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando a pessoa tem o amor do Pai na vida dele, ele não ama o mundo. Ele aborrece todas as ações que o mundo pratica. Ele passa a abominar tudo aquilo que Deus não se agrada, porque o amor de Deus, o Espírito de Deus que está dentro dele, tem zelo dele, tem ciúme dele. E ele é santificado, é separado para Deus, é um nazireu de Deus. O crente, quando ele tem o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem, quando ele tem o Espírito de Deus, ele anda na contramão do mundo. O mundo vai para um lado, praticando todas as obras da carne, conforme lá em Gálatas, mas o crente que está cheio de Deus produz frutos do Espírito. A carne gera obras malignas, maléficas, que destrói o homem, afasta o homem de Deus. Mas o Espírito produz frutos para o reino: amor, benignidade, bondade, mansidão, fé. E são tantos frutos. Glória a Deus. Então, meus amados, é importante essa presença de Deus. E o terceiro subtópico diz: habitados por Cristo. Aqui o comentarista destaca onde Paulo está orando a Deus para que o Senhor pudesse fazer com que os crentes pudessem ter dentro dele habitação somente Cristo. Cristo Jesus. Paulo não estava falando ali naquela hora, não estava dizendo que os irmãos não tinha Cristo já habitando no coração, mas Paulo estava aqui destacando a questão da permanência. Inclusive isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico, diz o comentarista, ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Porque as mesmas forças que lutou contra Cristo, o inimigo de nossas almas, ele lutaria contra os seguidores de Jesus. Lutou contra Cristo, lutaria contra os seguidores de Cristo. E só tinha uma maneira de vencer, da igreja de Cristo vencer os ataques do inimigo, é tendo nela o mesmo poder, o mesmo remédio de Deus que fez com que Jesus vencesse.
Por que Jesus venceu o pecado? Jesus venceu o mundo. Jesus venceu lá na cruz. Jesus venceu a morte. Por causa do poder de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante, Jesus estava lá na sinagoga em Nazaré e ele lê um livro lá do profeta Isaías e ele fala: porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Depois que Jesus fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, aí Jesus fala a missão dele em fazer a obra de Deus por meio do Espírito. Tudo que Jesus realizou foi por causa do poder do Espírito Santo. Se Jesus não tivesse o poder do Espírito Santo sobre ele, Jesus não teria feito nada. Então isso é importante. É por isso que a igreja ela está em pé, ela tem o poder de Deus, ela mantém firme. As hostes do inferno levanta, mas levanta para cair, porque a igreja ela é de Cristo, ela é a noiva de Jesus. E você que faz parte da igreja, glória a Deus. Dê um glória a Deus aí no sofá, aí onde você estiver, porque a graça de Deus é grande. Então isso indica que a igreja não pode subsistir às forças do mal sem o poder de Deus, sem a presença de Cristo no seu ser, na sua vida. Amém, meus irmãos? O nosso segundo subtópico diz: arraigados e fundados em amor. Arraigados, enraizados, raiz profunda, né? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo e um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, amamos a Deus, nós começamos a parecer com Deus. Quando nós seguimos a Deus, nós começamos a parecer, temos a mesma aparência com Deus. Porque o amor de Deus, ele nos ensina que nós devemos praticar as mesmas obras que Jesus praticou. Devemos andar como Cristo andou, diz a palavra de Deus. Quando a gente começa a andar com uma pessoa, meus irmãos, quando a gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa a ter uma semelhança com aquela pessoa. A gente aprende até o sotaque daquela pessoa, né? Você vai andando, convivendo tanto tempo com uma pessoa, você começa a parecer, ter uma aparência daquela pessoa, devido à convivência. Da mesma forma, quando a gente anda com Deus, a gente fica parecendo Deus. Glória a Deus. Tem gente que anda com tantas pessoas más, né? Tem pessoas que começam a andar aí com pessoas que fazem uso de drogas, daqui a pouco está envolvido com drogas também. Tem um provérbio lá no mundo secular que diz: diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Com quem você está andando? Se você andar com pessoas boas, você vai ter as mesmas qualidades. Se você andar com pessoas de conduta duvidosa, você vai ter os mesmos conceitos. A Bíblia diz que, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi tomado por Deus. Deus se agradou tanto de Enoque porque ele andava com Deus. Ele temia a Deus. E quando a gente anda com Deus, Deus quer que a gente comece a andar com Ele na glória. Então a igreja tem que andar com Deus por meio da palavra, porque é só por meio desta graça de Deus que nós alcançaremos a vitória. O subtópico diz, o primeiro, amor, a virtude cristã. Então nas Escrituras o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E foi por amor de Cristo, foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Então tudo se resume por meio do amor. Deus nos amou tanto que enviou Jesus. Jesus nos amou tanto que se entregou por nós. O Espírito Santo nos ama tanto que habita dentro de nós. E nós devemos amar tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque também devemos amar os nossos irmãos. A palavra de Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então se você tem amor a você, tem amor também pelo seu próximo. Então tudo está resumido na base do amor. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Meus amados amigos e irmãos, quando Jesus nos mandou amar, Jesus, ele inclusive com os discípulos, ele disse: vós, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando Jesus nos manda amar, ele não nos mandou amar porque fosse fácil amar, mas ele nos mandou amar porque é preciso amar. É preciso nós termos este amor de Deus. E a única forma de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, expressarmos o nosso seguir ao Senhor,
é por meio do amor. O amor é o resumo da lei dos profetas, diz o nosso comentarista. Paulo destaca aqui na sua oração a respeito para que os irmãos de Éfeso tivessem esta chama do amor, que mantivesse esta chama do amor, porque a única forma de manter a igreja unida, o povo unido, todos unidos, é o amor. O ódio separa, mas o amor une. Glória a Deus. O sinal dos discípulos de Cristo, se nós mantivermos o amor de Deus em nossa vida, esta união, é uma forma de dizer, esse povo é seguidor de Jesus, porque eles amam. Quem ama doa, quem ama se entrega, quem ama dá. E nós começamos a parecer com Jesus quando nós tomamos essas atitudes. Na oração de Paulo a respeito do amor também provaria a filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Muitas das vezes as palavras, elas dizem muita coisa, mas as atitudes falam mais alto. E essas atitudes aqui, nós queremos nos meditar um pouquinho aqui, também está se referindo a obras. Principalmente porque Deus, Ele conhece o tamanho da minha fé. Mas as pessoas, o meu próximo, não vai saber o tamanho da minha fé se não tiver as obras. Essas são as atitudes concretas. Deus olha do céu, Ele sabe o tamanho da minha fé. Mas o meu próximo, na esfera horizontal, ele só vai saber o tamanho da minha fé por meio das minhas obras. Suponhamos que eu estou em casa meio-dia, almoçando, e chega uma pessoa, bate na porta e diz, o irmão, eu estou com tanta fome, não tenho o que comer. Aí eu pego aquela pessoa, ali na área, na minha casa, dobro o joelho aí, faço aquela oração bonita, aquela oração fervorosa, né? E digo, ó Deus, abençoa esta pessoa que está aqui, meu Deus, este irmão que não tem o que comer, ele precisa de alimentação. Senhor, abra as portas. Senhor, as portas estão trancadas, a porta do suprimento, a despensa, mas abra, Senhor Deus. Eu te peço, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Amém, Jesus. Aí você diz, meu amigo, pode ir para casa, porque Deus vai cuidar de você. Deus ouviu a nossa oração. E aquele cidadão vai para casa com fome, a barriga roncando, né? O que você fez? Você não fez nada, rapaz. Aquela pessoa também sabia orar, sabia clamar, sabia pedir pão. Você não fez nada. Eu não fiz nada. Agora, se eu pegasse aquela pessoa e levasse para a cozinha, olha, minha comida aqui está pouca, meu irmão, eu não sabia que você ia vir, mas não tem problema, vamos fazer uma oração aqui, Deus vai multiplicar. Assim como Ele multiplicou pão e peixe, aí você faz aquela oração na cozinha, senta aqui, meu amigo. Tem mais alguém com você? Tem 2 meninos lá fora, traga os meninos para cá, senta aqui na cadeira lá dessa mesa, vamos orar a Deus, Deus vai multiplicar. E aí nós dividiríamos o pão, como era 3 ovos, parte os ovos no meio, parte a galinha caipira, né? Parte o pão. E ali você come, dá glória a Deus. E às vezes aquela pessoa também pode, talvez nem ser uma pessoa evangélica. E aí você abençoa aquela pessoa, ela vai para casa com a barriguinha cheia, e ela vai meditando, rapaz, aquele moço tem Deus na vida. Quando aquele moço orava por aquela comida para multiplicar, eu vi Jesus ali naquela hora. Aí aquela pessoa vai descobrir o tamanho da tua fé por meio das obras que você fez em dar o alimento àquela pessoa. É por isso que nós devemos ter essas atitudes concretas, como diz aqui o comentarista em nossa lição. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, é isso que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. Fundados em amor, né? Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar esse amor. Então Paulo estava pedindo aí para que os irmãos pudessem, lá em Efésios 3, 16, 17, pudessem compreender e praticar. Não era só ouvir, esquecer, ouvir e praticar. Muitas pessoas ouvem, mas não praticam. É por isso que a palavra de Deus, Jesus tentando assemelhar ali a vida de uma pessoa que ouve a palavra de Deus, não pratica, não dá atenção, Jesus compara com um homem que constrói a sua casa ali na areia. Vem a tempestade, vem o vento, a casa cai.
Essa é a pessoa que ouve e não pratica. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra, assemelhá-lo-ei, disse Jesus, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio tudo quanto de intempéries, mas a casa não caiu porque estava bem edificada. Edificar a casa na rocha é ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração, como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? Não importa a luta, a dificuldade que você esteja passando, se você guardar a palavra de Deus no teu coração, pode ter certeza que tudo vai dar certo. É promessa do Senhor Jesus. E Ele prometeu, e o que Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel e verdadeiro. Ainda a expressão arraigados e fundados, diz aqui Paulo na oração 3,17 de Éfeso, e o comentarista destaca que compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, como já falamos, e indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. E por causa disso o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Inclusive isso aqui nós podemos conferir lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 18, onde destaca sobre essas dimensões do amor de Deus. Ele abrange aqui tanto a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Então por que ele destaca isso aqui a respeito dessa profundidade do amor de Cristo? Inclusive a nota de uma determinada Bíblia aqui de estudo diz o seguinte: Paulo usa unidades de medida para tentar mensurar a extensão do amor do Senhor Jesus. Em outras palavras, o apóstolo diz que a largura do amor divino é capaz de envolver. A largura, quando se refere à esfera horizontal, significa que é capaz de envolver toda a humanidade, pois alcança a todos sem qualquer distinção. Já o seu comprimento abrange toda a nossa vida, do passado ao futuro. Ao final, o Senhor nos ama tanto que apaga os nossos pecados quando não confessados. Além disso, também temos a profundidade, que no caso é imensurável, uma vez que é capaz de resgatar o mais indigno pecador das profundezas do inferno e perdoá-lo. Temos também a sua altura, da dimensão do amor de Deus. E essa altura leva os filhos até a luz e os transforma em filhos herdeiros de Deus. As dimensões desse amor inesgotável podem ser comparadas às proporções da cruz. De fato, não podemos separar o amor do Senhor Jesus por nós sem nos lembrarmos do seu sacrifício, que foi a maior prova do seu eterno amor pela humanidade lá na cruz. Então nós encontramos essas dimensões do grande amor de Deus. E foi graças a essa dimensão que nós estamos aqui. Tá bom, meus irmãos? Então, tanto na altura, largura, comprimento e a profundidade do amor de Deus para conosco. Nosso terceiro subtópico: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somos o Espírito, pode fazer entender, experimentar a grandeza do amor de Deus. E Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Glória a Deus. E quando a gente experimenta, irmão, apesar que não é faça um teste, Jesus, ele não é para test drive. Eu vou fazer um compromisso com Jesus para ver se dá certo. Existem muitas pessoas fracassadas e muitas frustradas porque fizeram um compromisso com Jesus para fazer um test drive. Jesus diz: quem quiser seguir após mim. Jesus não está chamando ninguém para fazer test drive. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz. Cada um tem uma cruz para levar. Então o Senhor Jesus aqui não é test drive. E Paulo ele estava orando aqui na intensidade do amor de Cristo, para que os irmãos pudessem entender, mas experimentar a grandeza do amor de Deus. Mas isso são pessoas que já tinham feito um compromisso com Jesus.
Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. É por isso que nós podemos conhecer mais de Deus quando nós nos propomos, quando nós nos dedicamos a conhecer mais do Senhor. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais Ele se revela para nós. E Deus Ele se revela a quem tem interesse de buscar a Ele. Os irmãos observam que quando Jesus nasceu, a estrela apareceu, não apareceu para Herodes, apareceu para os magos. Por que apareceu para os magos? Porque os magos já vinham meditando nas Escrituras. Eles diligenciavam, eles buscavam nas Escrituras Sagradas onde haveria de nascer, né? Onde haveria de nascer o prometido de Deus. E eles já vinham meditando nas Escrituras e por isso a estrela apareceu para eles e guiou eles até o local onde estava a criança. E não iluminou Herodes. Por que não iluminou Herodes? Porque Herodes não queria saber. Herodes não buscava, não se preocupava com o nascimento do Rei dos Céus. Pelo contrário, queria era matar o Rei dos Céus. Então, irmãos, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-eis. Responder-te-eis. Deus responde quem clama, Ele se revela quem busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, glória a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus deixará ser achado. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos aqui para o nosso terceiro subtópico, nosso terceiro tópico da nossa lição. Já estamos correndo, avançando aqui, vamos chegar ao final, né? Tudo que tem começo tem fim. O nosso terceiro tópico, né? A bênção de Deus excede o pensamento humano. Então, em sua audaciosa intercessão, né, do apóstolo Paulo, grande servo de Deus, é grande entre aspas, né? Glória a Deus, porque grande mesmo é o Senhor. É um grande necessitado. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Então, vamos lá para o nosso primeiro subtópico. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Glória a Deus. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Está lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Então, meus irmãos, as dimensões das bênçãos divinas, elas superam, elas estão acima do nosso entendimento. A nossa mente, ela é pobre, ela é pequena para imaginar, para concluir e pensar naquilo que Deus proporcionou para nós. Supera muito mais além disso aí. E Paulo, ele pedia nas suas orações pela igreja de Éfeso para que a bênção de Deus pudesse exceder, né? Como diz, a bênção de Deus excede o pensamento humano, ou seja, que todos os irmãos lá eles pudessem entender e não se frustrasse por imaginar que saberia tudo de Deus, e que também não se frustrasse em não compreender as coisas de Deus, porque são muitas maravilhas, irmão. A nossa mente, como falamos, ela é pequena para nós poder entender todo o projeto de Deus. Nós somos humanos. Até porque nós não entendemos tudo de Deus, porque se nós entendêssemos tudo de Deus, aí não seria Deus que era Deus, era eu e você que seria Deus. E nós não somos Deus, somos filho dele, né? O nosso segundo subtópico, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Está lá em Efésios 3, 21. A respeito dessa adoração a Deus, irmão, é importante nós entendermos, aqui quando o comentarista fala que Paulo encerra, né, o capítulo, né, onde descreve sobre a sua preocupação e a sua intercessão pela igreja de Éfeso, ele fala do convite dele para que a igreja
pudesse prestar adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. E nós observamos aqui lá em João capítulo 4, versículo 23, onde tem uma passagem importantíssima a respeito daquele momento que Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Quando ela começa a conversar com Jesus, e lá em João capítulo 4, versículo 23, o Senhor Jesus fala para aquela mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus, Ele está procurando adoradores. Ele está procurando quem adore Ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Deus também é verdade. Isso fala de sinceridade. Deus conhece o coração do homem. Ele sabe quando o homem está sendo sincero ou não. E Deus procura adoração sinceras. Quantas pessoas que dobram o joelho para orar e não conseguem nem orar, só chorar de tanto sofrimento. E você pode ter certeza que Deus está ouvindo, irmão. Deus, Ele se compadece do aflito, do necessitado, do carente, daquele que treme da sua palavra. Deus, Ele está preocupado e Ele está querendo mais ver ações, né? Deus, Ele está querendo ver mais atitudes de um coração quebrantado. A Bíblia diz que para quem eu olharei? Deus, Ele criou os céus e a terra, Ele criou tudo, mas para quem eu olharei? Aí depois ele diz: mas eu olharei para aquele quebrantado de espírito, que treme da minha palavra, da minha presença. Glória a Deus. E Paulo convida a igreja para que pudesse manter esta adoração a Deus, adorando ao Senhor. Mais adiante, nós vamos para o nosso terceiro subtópico, que já é o último do nosso terceiro tópico, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então, meus irmãos, essa glória devida da igreja fala a respeito também tanto da glória como também de louvor que a igreja deve prestar ao Senhor. E é importante a gente entender essa passagem aqui, porque muita gente, até mesmo dentro da nossa própria igreja, alguns irmãos falam: meu irmão está louvando a Deus dessa forma, Deus não está recebendo. Olha, irmão, nós devemos ter muito cuidado com esse julgamento, porque o sacerdote Eli, ele julgava Ana quando Ana estava aflita, derramava sua alma perante o Senhor. E ele depois se decepcionou com seu pré-julgamento. Tem muita gente pré-julgando ou julgando determinado membro da igreja que está louvando a Deus, cantando a Deus. Alguns louvam a Deus batendo palmas, outros sapateiam, às vezes outros pulam, outros gritam, outros choram, outros ficam em silêncio. Irmão, só Deus sabe o que está acontecendo no coração daquele adorador. É igual o louvor. Às vezes um irmão, ele diz: eu não gosto de forró. Eu não gosto de ver esses hinos de forró cantando a Deus, samba, e tanto outros estilos de músicas, de canções. Deus não está no forró, Deus não está nisso. Irmão, só Deus é que vai dizer se Ele está se agradando ou não. Aquele hino que alguém está muitas das vezes cantando a Deus por meio de um forró, aquela letra daquele hino talvez não tenha o teu nome lá, e com certeza não vai estar o teu nome lá, vai estar o nome de Deus, que deve estar o nome de Deus. E aquele cantor de forró, de reggae, seja qual for o estilo de música, ele estará louvando a Deus, e é Deus que vai dizer se Deus está recebendo ou não. Às vezes você diz: não, Deus não está recebendo esse louvor. E se Deus estiver recebendo o louvor? Como ficará a sua vida? Portanto, não compete a nós. Louve a Deus. A Bíblia diz que todos quanto têm fôlego de vida louvam ao Senhor. O sapo na Sapolândia, quando você vê aquele barulho de sapo na Sapolândia, eles estão louvando a Deus. Os cânticos das aves estão louvando a Deus. Os animais, todos quando têm fôlego de vida louvam ao Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos tomar a nossa postura como cristão, verdadeiro servo de Cristo,
enraizados na palavra de Deus, servindo a Deus. E a oração de Paulo aos Efésios, ali Paulo orava pelos Efésios, e com certeza as bênçãos de Deus que foram derramadas por meio de Paulo, elas chegaram até nós. E que nós possamos manter a nossa vida. É por isso que Paulo, quando nós falamos aos irmãos a respeito das dimensões, lá ele destaca a questão da sabedoria, né? Da administração da palavra de Deus. Você vê que Paulo ali, ele não usa. Inclusive ele enfatiza lá em 1 Coríntios 2,9, que eu falei para os irmãos a respeito da dimensão da bênção. Ele fala que os olhos, aquilo que os olhos que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Ele fala de surpresa, porque quando ele destaca aqui a igreja de Corinto, ele fala sobre isso aqui, é porque a igreja de Corinto ali, na verdade, os irmãos ali daquela igreja, que vieram lá de um mundo totalmente pagão, né? Ali os habitantes de Corinto, eles tinham interesse doentio em adquirir sabedoria, e eles estavam acostumados a valorizar as pessoas pela capacidade intelectual das pessoas, né? E quando eles vieram para a igreja, eles trouxeram essa prática mundana. Na época que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto, e as pessoas estavam transferindo aos pregadores das igrejas ali, pregadores cristãos, a mesma admiração que eles tinham pelos homens do mundo secular, dos grandes filósofos da época, né? Por exemplo, um verdadeiro culto seria um culto da personalidade, ou um culto do antropocentrismo, o homem no meio. E com certeza algo que na igreja é inadmissível, né, de aceitar, porque Jesus é que é o centro, né? Não é o antropocentrismo, é o cristocentrismo, né? Incompatível, tudo isso aí com a mensagem da cruz. Então, quando Paulo chegou lá, que Paulo começou a pregar, eles queriam trazer para que Paulo, esperavam que Paulo, apesar que ele sabia, Paulo era muito culto, né? Paulo, ele falava vários idiomas, né? Ele era bastante culto, consciente de que a base da fé cristã não se baseava em argumentos filosóficos. E Paulo, ele não procurou usar a sua sabedoria que ele tinha, mas ele pregou a mensagem da cruz. Ele destacou a mensagem da cruz, que contrariava toda a sabedoria humana da época, retórica, como podia impressionar. Então, ele procurou pregar não dentro da sua própria sabedoria, para que não pudesse fazer com que eles viessem se alicerçar, né? Aí, dentro da sabedoria que Paulo pregava, mas Paulo pregou dentro da graça de Deus, pregou a mensagem da graça, a mensagem da cruz, que era loucura para os que estavam perecendo. Então, ele destaca claramente que a respeito daquilo que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o temem, para os que o amam. Então, aquele que não subiu, ou seja, é o homem que está desprovido, o homem natural. Então, o homem natural não sobe ao coração dele. Por quê? Porque ele vê isso aí como loucura das coisas de Deus. Mas para nós, é poder de Deus. Para nós, subiu ao nosso coração e mora aqui. E estamos aguardando. Portanto, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Na nossa conclusão, diz que o apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração pelos irmãos de Éfeso, esses 4. Primeiro, o fortalecimento de poder, que já falamos, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição, até o dia de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Queridos, Deus abençoe você que chegou até aqui, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Obrigado pela sua presença. Só reforçando aí, inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o like, faça um comentário, alguma coisa, ore por nós, nos abençoe. Na próxima lição, a lição de número 11, será no dia 14 de junho de 2020, estaremos estudando sobre atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Será uma grande lição. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe e meu muito obrigado.